Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de, nesse dia, convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 3, versos de número 16, onde a Bíblia Sagrada diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero dar um título à nossa reflexão nesse dia, e o título é Chamados para Abençoar. Jesus Cristo estava numa situação em que explicava para Nicodemos, um chefe da sinagoga, a respeito do nascer de novo, a respeito do homem nascer do Espírito. E o Senhor Jesus, então, está explicando para aquele homem como convinha que o homem estivesse nascendo de novo. Aquele homem que tinha alguns questionamentos, algumas indagações, todas essas indagações, esses questionamentos por Jesus são, de certa forma, explicados, são apresentados para que aquele homem, aquele mestre, pudesse ter todas as respostas necessárias diante de si, dadas pelo mestre da vida. E muitas vezes essa mesma dúvida paira sobre mim e sobre você. Como pode um homem nascer de novo? E nós vamos observar que Jesus então vai dizer para aquele homem que, assim como importou que Moisés levantasse no deserto a serpente, importaria também que o Filho do Homem fosse levantado. E quando assim ele fala não no aspecto em si, uma rápida exaltação, mas na forma como isso aconteceria, que o Filho do Homem estaria subindo ao céu de onde ele desceu. Só que a maneira que ele subiria, isso passaria por um processo doloroso, onde o Senhor, para que pudesse ser exaltado, para que pudesse ser excelso aos céus, deveria passar por uma morte terrível, uma morte muito cruel, simplesmente por amar a mim e amar você. E é nesse contexto em que Jesus Cristo, apresentando para Nicodemos o que aconteceria com o próprio Senhor da vida, é que ele vai então dizer desse amor de Deus. E ao contrário do que muitas pessoas praticam, o amor de Deus é um amor doador. Muitas vezes as pessoas falam que amam, mas uma das principais características do amor está na parte A desse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E hoje, quando nós vamos observar, muitas vezes as pessoas afirmam amar, mas são egocêntricas. As pessoas não abrem mão, ao passo que Deus entregou, ele deu aquilo que de mais precioso, de mais importante ele possuía, o próprio Filho. Então, eu e você, muitas vezes, nós falamos que amamos, mas nós não abrimos mão de algo, em detrimento do outro. Deus, porém, não. Ele abriu mão do próprio Filho, por amar a mim e amar também a você. Que eu e você possamos olhar para esse grande amor de Deus e possamos mensurar se muitas vezes quando eu e você falamos que amamos, se de fato esse amor ele é concretizado, ou se simplesmente esse amor não passa de meras palavras. O que nós temos feito, que é o que nós temos demonstrado para realmente evidenciar o amor que nós temos. Que nós possamos pensar nisso. Deus de fato amou o mundo de uma maneira tão grande e gigantesca, que abriu mão do próprio Filho que ele tinha, por amar a mim e amar a você. Que nesse dia o Senhor Jesus te abençoe e te ilumine para pensar a respeito. Fique com Deus. Que Deus te abençoe.